Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente refletir um pouquinho aí, meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Vou começar lendo aqui 1 Coríntios 13, versículo 12. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ter a Tua Palavra, de poder meditar na Tua Palavra. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Está escrito que a Sua Palavra jamais voltará vazia, mas que ela cumprirá todo o propósito para o qual ela foi designada. Nós oramos, Papai, e te agradecemos. Muito obrigado por isso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa semana estava conversando com a Renata, minha esposa, sobre algumas lembranças da minha infância. Em específico, eu mencionei no culto de ensino ontem que quando eu recebi uma instrução ou uma advertência, eu lembro muito dessa frase. A frase era a seguinte: olha, preste atenção no que eu vou te dizer, porque eu vou falar só uma vez. E ali eu ficava atento para ouvir aquela instrução ou advertência, e eu ficava muito atento para me executar aquilo que foi falado, ou aquela ordem, aquela instrução, para mim agir conforme foi falado, para que eu não precisasse ser advertido novamente. E ali eu cresci pensando que eu solucionaria tudo, que eu, ao receber uma instrução, todas as vezes eu iria ter bom êxito e concluir aquilo. E foi assim, eu cresci pensando assim. Tanto que eu tenho esse perfil de quando me fala alguma coisa ou me pede alguma coisa, eu tento fazer imediatamente. Tento concluir aquilo rapidamente. E aí eu conversava com a Renata que o tempo foi passando. E eu fui percebendo que eu não conseguia concluir tudo. Eu não conseguia solucionar tudo como eu pensei como criança, quando eu era criança. E aí eu refletia com a Renata sobre o que tem me paralisado. E eu falava com ela, eu citei lá no culto de ensino também, que eu pensava sobre 3 coisas essa semana. A incompetência, ou a ignorância de não saber algo,
é uma das coisas que tem me paralisado, que tem feito com que eu não solucione determinada coisa. E eu falava com ela, Renata, a incompetência muitas vezes tem me paralisado. A ignorância, o desconhecer determinada coisa. E nessa lista eu também falei com ela do medo. O medo é uma das coisas que me paralisa. O medo é uma das coisas que não me deixa avançar. E a terceira coisa é a falta de fé. Então eu disse a ela, há muitas coisas, há coisas que eu não consigo fazer, por incompetência, por medo ou por falta de fé. Há coisas que parecem que são muito fáceis de eu solucionar, sabe? Se você me falar agora, daqui a pouquinho já vai estar pronto. Mas existem áreas na minha vida que parece que estão paradas, que não se move. E nesse dia eu chorava falando com ela sobre a incompetência e o medo. E eu falei até uma coisa que ela me advertiu. Ela falou assim, não, você não pode falar assim. Eu falei assim, Renata, há coisas que eu consigo fazer. Há coisas que eu não sei se eu vou fazer agora, se é daqui um dia, um ano, 10 anos, ou se eu não vou fazer nunca. Ela falou assim, mas você não pode falar assim. E ali eu comecei a chorar, e depois nós começamos a orar, e eu chorei ali, porque era o sentimento que eu tinha diante de uma situação. Eu não sabia ao certo o que me paralisava, mas acho que a falta de fé engloba isso tudo aí, né? E ela me advertiu mais uma vez, falou, não, você não pode falar assim. Eu falei assim, mas é assim que eu estou sentindo. E ali no meu período de confusão, eu lembrei de um dia anterior e, aliás, 2 dias. Foi acho que na quarta e na quinta. Eu tive uma sinusite muito forte, sabe? Me dói tudo aqui, ó. E chega a doer até a nuca. E ali eu fico tentando a não tomar nenhum medicamento. E no dia eu fiz uma pergunta para ela como se fosse uma criança. Falei, Renata, quem manda essa sinusite para mim? Porque essa sinusite não é minha, eu não nasci com isso não, eu não quero tomar posse dessa sinusite não. E eu falava com ela, ó, e Deus eu creio muito pouco que Ele vai mandar essa sinusite comigo. Falei assim, lá Maurício, vamos agora ver o Maurício ali agora chiar um pouquinho ali, vamos mandar uma sinusite para ele. E aí eu falava com ela, essa sinusite é do demônio mesmo, não pode ser de outra pessoa não, só pode ser do demônio mesmo, porque eu tenho danado de ruim isso. E eu falava com ela assim, olha, de Deus, Renata, eu só espero o bem, não espero o mal de Deus. E aí eu até pedi para ela, no meu momento ali de tanta confusão e angústia, falei para ela, Renata, não adianta você vir falar comigo que de vontade permissiva de Deus, disso, daquilo, me deixa entender assim agora. Nesse momento, eu não tenho cabeça para entender de outra forma. Me deixa entender que de Deus só vem o bem. E que o mal é o demônio mesmo.
E aí eu falava com ela da recente cirurgia que eu tinha feito de vesícula. Essa vesícula, problema na vesícula, quem manda isso para mim? Bom, eu andei lendo cientificamente que ficar sem comer, ficar sem muito tempo sem beber água, sem fazer determinadas coisas, que pode trazer algum dano para a nossa vida, para a nossa saúde, para a vesícula em especial, né? Mas eu falei com ela, aí eu falei, não, Renata, mas Deus não ia fazer isso para mim. E ali, pensa numa conversa que ela falou, Maurício, deixa eu te explicar. E ela falando, e ela falou, você lembra lá do Egito e tal, e que Deus fez isso, fez aquilo? Eu falei, lembro, Renato, mas como vocês devem perceber, eu falei com o pastor que eu tenho que orar ao Senhor para mim acerca do equilíbrio, de ser 40 e não 8 ou 80. Ficar no meio, no equilíbrio. Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Porque não conhecer Deus traz essa confusão na cabeça da gente. Quem mandou? Deus ou o demônio? É isso, aquilo? Eu até falei com a Renata, falei, Renata, e a pandemia? É Deus ou é o demônio? E se a gente fizer uma enquete, fala assim, eu vou contar de 1 a 3, e quem achar que é Deus vai levantar a mão, quem achar que é o demônio vai levantar a mão. Vai dar uma confusão, porque um acha que é Deus, o outro acha que é o demônio, e aí vem aquela confusão. E isso é importante para nossas vidas, irmãos? Eu creio que é extremamente importante. A gente conhecer a Deus e saber o que vem de Deus. O que é o demônio? E o que sou eu? Agostinho, eu falava com a Renata do dia, eu não conhecia Agostinho, mas eu li um pouquinho, mas só um pouquinho sobre Agostinho. E ele falou assim, o mal é uma possibilidade e não uma necessidade. E eu falava com a Renata de que mal é esse que Agostinho mencionou. Eu creio que é um mal causado por nós mesmos. O mal que eu pratico com as minhas ações ou com a minha própria mão. Eu falava com a Renata da oportunidade de conhecer o meu filho agora, depois de 19 anos, poder conversar com ele. A oportunidade que Deus está dando. E ela me perguntou assim, e os 19 anos para trás então? Foi ele que não permitiu? Mas esse mal é o que Agostinho falou. Foi um mal causado pelas minhas próprias mãos. Mas o Deus que restitui e regenera as coisas, que soluciona coisas nas nossas vidas, que nós achávamos que não haveria solução, esse Deus não deixa nada para trás. E eu falava com a Renata, eu continuava a conversa, falava, Renata, de Deus eu só espero bem. Só que muitas vezes, eu, Maurício, não compreendo. E eu citei para ela o dia que Maurício Henrique, meu filho, voltava de Campinas, e ele me mandou uma fotinha, a foto da mochila nos pés dele, e ele falou, pai, estou voltando. É um concurso que ele tinha feito, tinha ficado excedente, foi para lá, e eu disse para ele ir e tal, e ele foi, e eu me senti depois culpado de ter falado com ele para ir. E ele ter voltado e perdido a oportunidade de um outro concurso. Mas hoje eu percebo, e somente pelo Espírito, que ele ter voltado é um tempo de Deus para mim.
para nós de restaurar e restituir. E por que naquele dia que ele mandou a foto eu chorei? Porque eu vejo ainda como um espelho embaçado. Porque eu ainda não tenho o conhecimento porque eu ainda vejo numa imagem embaçada, uma imagem perfeita. Por isso, e só depois, talvez algum tempo, alguns dias, ou talvez muito tempo depois, é que eu consigo perceber que Deus estava cuidando de tudo. Que Deus mesmo com o meu choro de não entender e às vezes até perguntar a Deus, por quê? Por que às vezes parece tão difícil? Esse mês eu falei com o pastor, no mês de maio eu listei algumas coisas em que Deus tem feito tantas coisas, me abençoado. Eu fiz uma lista, comecei a ler para Ele. Mas ainda com essa minha mente confusa, que faz tantas perguntas. Eu falava com a Renata que muitas vezes eu quero somente o bônus, eu não quero o ônus. Muitas vezes eu não quero viver aquele texto que diz que desse mundo você vai ter aflição, dificuldade. Eu me vejo muitas vezes não querendo isso. Muitas vezes me vejo querendo explicar tudo. Deuteronômio 29 diz que há coisas que são reveladas ao homem, mas há coisas que somente Deus. Mas muitas vezes eu quero explicar tudo. Eu quero que me expliquem tudo. Estou muito feliz com o privilégio de ter o Espírito Santo para nos ajudar e me tirar de toda a confusão. Estou muito feliz de ter um Deus que me ama e que ainda diante das minhas meninices, das minhas dúvidas, dos meus choros, Ele tem cuidado de mim, tem me ajudado tanto. Eu, meditando nesse texto, ainda que eu conheça o meu Senhor, e eu veja, e eu perceba as coisas, ainda que como um espelho embaçado, eu quero chegar no limite, no máximo que eu posso chegar. O máximo aqui nessa terra de estar próximo do meu Deus e poder conversar com Ele, como eu conversei com a Renata.
Saber que dele para mim só vem o bem, que ele me ama. Saber que ele me conforta, ele me consola, que ele está comigo todos os dias, como ele prometeu. Que haverá um dia que eu o verei face a face. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus pelas ferramentas, pela palavra, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pelos recursos que Ele nos dá para continuarmos firmes, para com a ajuda do Espírito Santo vencermos a ignorância, aquilo que nós ainda não sabemos, vencermos o medo e a incredulidade, para romper em áreas da nossa vida que estão paradas, que o inimigo das nossas almas tenta nos desanimar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela vida dos irmãos da igreja, por podermos conversar, meditar na palavra, aquilo que dá esperança, aquilo que tem nos deixado de pé. Conversava com a Renata essa semana, fazem mais de um ano de pandemia, e eu tenho visto ali na mercearia, nesses tempos agora, tantas pessoas chegam e falam assim: lembra do fulano? Lembra do ciclano? Morreu. E é pessoas que iam lá na mercearia 2 vezes por dia. Desde o início dessa pandemia eu tenho orado ao Senhor para me guardar no caminho de ida e no caminho de volta. E eu chorava e falava com a Renata como que Deus tem me guardado, porque eu tenho tanto contato com pessoas que contaminadas mesmo, né? Fico sabendo depois. Que Deus nos ajude e nos fortaleça cada dia. O pastor falava essa semana sobre a gente ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos, e orar no Espírito Santo. O nosso entendimento seja cada vez mais próximo daquilo que Deus deseja. Que Deus nos abençoe. Nós possamos avançar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida com Jesus Cristo, a vida no Evangelho, a vida na Palavra de Deus é empolgante. É viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que vai acontecer.
Uma coisa eu tenho feito, meus irmãos, eu tenho orado no Espírito Santo para edificação pessoal. E isso eu digo para vocês, todos os dias. Porque muitas vezes, como a Bíblia diz, eu não sei nem como orar. Isso eu tenho feito. Orado no Espírito Santo para edificação pessoal. Para trilhar esse caminho empolgante que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus. Cheio de desafios, de lutas, mas é empolgante. Graças a Deus, poder conversar com esse Senhor e fazer talvez tantas perguntas. E Ele calmamente nos ouvir e amorosamente ter compaixão e misericórdia de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas, por nos confortar e nos consolar e nos ajudar dia a dia. Que Deus te abençoe. Você busque conhecer esse Deus. E que eu busque conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus a cada dia. Porque é maravilhoso. Ele nos ama. Ele é o Deus de amor, o Deus maravilhoso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que jamais nos deixará, jamais nos desamparará. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.